A Bíblia diz assim: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando atira para fora as suas ovelhas, quando ele tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes seguirão a ele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele dizia. Irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Eu tenho poucos minutos para falar. Em primeiro lugar, esse capítulo 10 aqui está entre as 10 declarações que Jesus se expõe no capítulo 10. Ele aqui se expõe como a porta das ovelhas, e o único que pode passar é o pastor. Ele usa a figura do pastor. Qual é o pastor verdadeiro? É aquele que passa pela porta das ovelhas. Se a porta é Cristo, então ele é quem define quem é pastor. Quem não é, não vai passar pela porta. Porque para passar pela porta e ser um pastor, você tem que estar disposto a se sacrificar. É igual aquele irmão falou, o pastor Valdemar, que evangelizava as casas, e outras pessoas, Tem pastores também que já foram me visitar, que é o caso do pastor Adilson, já chegou a fazer uma oração na minha casa, e outros pastores que me visitavam, O pastor Jorge foi meu pastor, e tantos pastores, como um pastor da minha igreja também. Uma vez teve uma confraternização na nossa igreja, e ele me chamou: olha, você está convidado para estar aqui com a gente. Então, irmãos, entenda bem, muitas pessoas hoje não acreditam que existam pastores, isso por causa de um falso profeta que tem na internet, que ele diz que o pastor e a ovelha estão nivelados. Vocês acreditam nisso? Patrão e empregado está nivelado? Não. Pai e filho estão nivelados? Não. Por que pastor e ovelha tem que estar nivelado? Isso é uma obra do diabo, pastor. Querem negar o ministério pastoral. O ministério pastoral começa lá no Antigo Testamento com os sacerdotes que Deus estabeleceu. E outra coisa, só os da descendência de Arão podiam oferecer oferta ao Senhor, sacrifício a Deus. Então entenda bem, no tempo dos apóstolos, eu tenho que ser breve, tá, irmão? Só os apóstolos podiam trazer a palavra e doutrinar. No capítulo 6 de Atos, vocês veem que estava tendo uma reclamação por causa das cestas básicas. Então Pedro disse: olha, nós não podemos deixar o ministério da palavra, então escolhe homens de boa reputação para serem diáconos, para ofertar, para coletar as ofertas e cuidar desse assunto. Paulo lá na frente, quando vai falar sobre isso, 1 Timóteo 3, ele fala que o bispo ou o presbítero, tem diferença? Tem. Bispo vem da palavra grega episcopos, que quer dizer superintendente, vem de epi, que quer dizer em cima, e copos, que quer dizer alguém dentro de uma congregação. Um dirigente, nós chamaremos hoje. O presbítero já é o ancião. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele diz: Pedro, o ancião, eu, o presbítero. Então, não tem diferença de apóstolo, bispo. A diferença é o seguinte: aqui um é novo, o outro é velho. Um lidera outros pastores, outro lidera uma congregação. Mas é tudo pastor. Eu mesmo, sendo cooperador, era pastor. A primeira vez que eu atuei como pastor foi com o irmão João Guedes, aqui do bairro Ipanema. Eu liderava a congregação lá na Serra, no bairro Central Carapina. Então eu sei o que é conversar com a ovelha, eu sei o que é tratar dos assuntos da ovelha e ter que disciplinar ovelhas. Entendeu, irmãos? Esse é o pastor. É a diferença do pastor para o pregador. O pregador vem aqui, prega, não tem autoridade nenhuma. O pastor às vezes tem que consertar problemas dentro da congregação. E é o que Jesus falou sobre a porta que é ele. Todos que passam pelo escrutínio de Jesus, pela avaliação de Jesus, deixou as bagagens para trás. Agora ele faz um contraponto com o salteador, com o ladrão. Esses aí são aqueles que vieram antes de Jesus, se anunciando como Messias ou como a voz de Deus na terra. Esses são ladrão. Esses são filhos do diabo dentro da congregação para levar as pessoas ao inferno. Igual o irmão falou a respeito do pastor Valdemar, que foi meu pastor, ele foi meu pai na fé. Mas eu vou dizer, irmão, você querer questionar a sua pessoa, não é todo pastor que é pastor. Tem pessoas que estão no cargo pastoral e ele não só ensina abobrinha, bobagem. Você vai ver ele ensinar as pessoas a tocar a mão no outro e cair a pessoa no chão. Quando ele vai pregar, ele não lê a Bíblia. Ele conta histórias da vida dele, fica dando palha para o povo. Pastor dá pasto
Pastor prega a Bíblia. Pastor pega a Bíblia e explica. Isso é pastor. O pastor, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11, ele está entre os 5 formais ministérios. Ele está junto com o apóstolo. Só que o apóstolo é um pastor missionário. Ele é enviado por Deus. Atos 13, você vê que Pedro ele consagra Paulo e Barnabé. Vão fazer a obra. Mas tudo teve, pastor, uma congregação e uma liderança sobre eles. Hoje as pessoas querem servir a Deus dentro da casa dele, fazendo o que ele quer, e às vezes vai para a internet dizer que é pastor. Ele nunca teve que orar com ovelha, nunca teve que lidar com problemas matrimoniais, nunca teve que disciplinar ninguém, nunca fez um casamento, nunca fez um batismo, e o cara é pastor. Você tem que entender que parece um policial que nunca teve que prender ninguém, uma confeiteira que nunca teve que fazer um bolo de 3 andares, um pedreiro que nunca teve. Você fala com um outro que é pedreiro, você já teve que rebocar teto de parede, já. Você conversar com o Uber, nossa, eu já atendi pessoas até de fora do estado. E o camarada diz que é pastor e ele nunca fez um casamento, nunca fez um batismo, ele não está em igreja nenhuma e ele é pastor. Vocês entendem o que acontece hoje? Então alguns vão para a internet, gente, aí eles vão, põem os vídeos deles lá, gente, pastor cuida de ovelha, pastor está junto com ovelha. A irmã leu aqui o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Uma vez um cara quis me questionar, não existe pastor, ele é da igreja que não tem pastor. Falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, quem está falando no Salmo aí? É Davi. Ele já era pastor de Israel? Não, se você ler o Salmo 89, então diz que Deus tira Davi de trás das ovelhas e põe ele para ser pastor do rebanho. Então você tem que tirar essa